Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Pedro Santos. Eu sou o Tomás Pereira. Hoje temos como convidado João Camargo, engenheiro agrónomo, ativista em causas várias, da precariedade aos direitos humanos. Ambientalista, investigador em alterações climáticas, é também dirigente do Bloco de Esquerda e deputado municipal na Amadora. Bem-vindo. Obrigado. Não existem provas científicas de que o aquecimento global é provocado pelo ser humano e uma terra mais quente seria benéfica para os humanos e para a maioria das espécies que habitam o planeta. Existe alguma correlação, mas poucas provas, que indiquem uma causalidade direta entre o nível de CO2 na atmosfera e a temperatura do planeta ao longo da história. O facto de termos tido tanto temperaturas altas como a umidade do gelo, em alturas em que os níveis de CO2 na atmosfera eram 10 vezes mais altos que o que são hoje, contradiz a certeza de que as emissões de CO2 causadas pelo ser humano são a principal causa do aquecimento global. Esta frase foi dita por Patrick Moore, ecologista canadiano, um dos fundadores da Greenpeace. Afinal, parece que o aquecimento global não é causado por humanos. Quer dizer, há espaço e felizmente existe muita informação, temos vantagem de ter muita informação, mas a isso vem também associado uma quantidade gigantesca de desinformação. Em relação à mesma, a única coisa que podemos fazer é estudar. E estudar a sério. Existe método para estudar, existe método para refutar tudo e o seu contrário, mas existe também a capacidade crítica de fazer, de facto, ciência e tentar olhar para ela não como se fosse apenas um campo de disputa política, mas um campo para a construção daquilo que é a humanidade. A maior parte das afirmações que acabaste de ler nunca as tinha ouvido assim de uma forma tão estruturada, tem uma correlação inversa com a realidade. Nós conhecemos bastante bem e os últimos anos, as últimas décadas viram uma evolução gigantesca no estudo da ciência climática e que de facto conseguiu produzir uma quantidade de conhecimento gigantesca, não só sobre o momento em que estamos a viver, sobre também com o passado. Aquilo que foi o passado da Terra, por medições diretas e por medições indiretas, e que nos permite também construir modelos que perante a variação de fatores desses modelos, nos permite reconstruir o passado e também prever aquilo que vai acontecer no futuro, com as alterações que hoje estamos a produzir no planeta, nomeadamente a alteração da composição da atmosfera e a alteração da concentração de dióxido de carbono, e não só, também o metano é bastante relevante e outros casos com menor impacto, mas também impacto grave, e portanto hoje podemos afirmar com o que se pode dizer certeza, sendo que é obviamente sempre possível detectar pequenos erros, mas os erros que podem existir na ciência das alterações climáticas poderão eventualmente indicar pequenos desníveis de décimas naquelas que são as previsões que existem hoje, mas não jamais uma alteração que signifique o sentido contrário do sinal. Isto é, nós podemos afirmar perentoriamente que o planeta está numa reta ascendente de temperatura e podemos afirmar perentoriamente que esse aumento tem a ver com o aumento da concentração de dióxido de carbono, que tem a ver com a queima de gases de combustíveis fósseis, principalmente petróleo, gás, carvão. Obviamente que também permitiu acelerar muitos outros fatores da economia que também produzem gases com efeito de estufa, nomeadamente a agricultura intensiva, a agropecuária, etc., e outros setores, mas estes produziram um efeito e uma alteração na atmosfera que já se está a sentir bastante claramente, e é talvez o maior desafio que já se pôs à humanidade. Tentar ignorá-lo ou explorar pequenos desalinhamentos que existam em determinado momento é simplesmente uma receita para garantir que não nos preparamos para um futuro que vai ser seguramente muito mais difícil daquilo que a espécie humana viveu até hoje no planeta Terra. João, isto é um tema muito complexo e os conceitos também são complexos e confusos para muitas pessoas, não é? Vamos começar do início. O que é o aquecimento global, não é? O que é que o causa? Falaste um bocadinho disso, mas qual é o processo que leva a que o clima esteja a sofrer estas alterações? E o que é o aquecimento global? O que é que são alterações climáticas? O que é o efeito de estufa? Há um conjunto de conceitos que ao longo dos últimos anos
andam na comunicação social e são confundidos, misturados. Misturados, sim. Explica estas diferenças e explica qual é a causa e qual é o problema. Então, basicamente o efeito estufa é a razão pela qual nós hoje vivemos no planeta Terra, e é o facto de existir uma atmosfera, ao contrário do que ocorre com outros planetas no nosso sistema, permite que a energia fique conservada, permite reduzir a incidência direta da radiação solar sobre o planeta e sobre nós todos que aqui vivemos, e é um sistema, uma espécie de cobertor. E esse cobertor o que faz é guardar energia, principalmente sobre a radiação solar, isto é, a incidência da radiação solar sobre os gases com efeito estufa, produz esse efeito de conservação de energia. Quando nós fazemos uma alteração importante nessa concentração, o que provoca, basicamente, é um aumento dessa energia. O aumento da energia significa um aumento da temperatura, para todos os efeitos práticos. Portanto, só para perceber, dizer efeito estufa por si só não é bom nem é mau. A maioria das pessoas até acha que é uma coisa má. Não, o efeito estufa é a razão pela qual existe vida na Terra. Se não existisse uma atmosfera que permitisse conservar a energia, reduzir o impacto direto da radiação, fazer com que a oscilação entre a temperatura do lado da noite e do lado do dia não fosse tão acentuada, porque sem efeito estufa, o que significaria era que quando fosse dia a radiação era máxima, a temperatura era elevadíssima. Quando fosse noite não havia radiação e era o gelo total. Portanto, então permite a vida humana, pelo menos, não é? Permite muitas outras formas de vida, e a atmosfera já teve composições diferentes e o efeito estufa já foi maior do que aquele que existe hoje. Existem vários fatores que constituem essa camada. Originalmente terão origem principalmente do processo de formação do planeta, também do vulcanismo, portanto foram emitida grande quantidade de gás, etc., que a partir da força da gravidade permitiram que se mantivesse, obviamente, à volta do planeta. O que é que eu ia dizer? Estavas a explicar a diferença entre efeito estufa, alterações climáticas, certo, e quando aquecimento global. Quando nós produzimos alterações nesta concentração, isso provoca alterações nas condições que existem no planeta, nomeadamente na temperatura, mas não só, também sobre a umidade, a precipitação, etc. Isto é um sistema que tem vários fatores. A água tem um impacto gigantesco sobre todo este processo. Aliás, também se não houvesse a atmosfera, provavelmente a nossa capacidade de ter água sob a forma líquida, que é uma especificidade importante do planeta Terra, e por isso é que quando descobrimos planetas que têm água sob a forma líquida ficamos bastante excitados, porque, pelo menos muito teoricamente, é possível que um dia possamos ter não só vida lá, como uma atmosfera que possa sustentar alguma forma de vida que nos pudesse eventualmente acolher noutra galáxia, e, portanto, o planeta Terra já mudou muito a sua concentração de gases com efeito estufa. O dióxido de carbono é um fator bastante relevante em todo este processo, não sendo o gás com efeito estufa mais importante, sendo também, por exemplo, a água sob a forma gasosa também tem um impacto bastante importante, mas é muito rotativo e é um ciclo muito rápido que existe entre a atmosfera e as formas líquidas. O dióxido de carbono já teve uma concentração muito superior na atmosfera do que aquilo que tem hoje. E o planeta era mais quente, provavelmente no Carbonífero, portanto há cerca de 360 milhões de anos ou assim, havia vegetação desde o Equador até aos polos. Portanto havia florestas em grande quantidade, provavelmente havia muito mais umidade também, o que significa que provavelmente haveria menos incêndios. Isso já estamos a entrar no campo da especulação, mas basicamente o que essas plantas fizeram, e não só, também os micro-organismos nos oceanos, foi utilizar o único fator que é exterior ao planeta Terra, porque basicamente estamos num sistema estanque. O único fator exterior é a entrada de radiação solar, portanto é a única forma energética extra que entra aqui. De resto, basicamente estamos num sistema fechado, não trocamos matéria com o espaço. E, portanto, através do processo da fotossíntese, a utilização do dióxido de carbono combinada com
com a radiação solar, permitiu a estas plantas constituir a sua estrutura, raízes, caules, folhas, etc., e produzir uma enorme quantidade de biomassa. Essa enorme quantidade de biomassa retirou uma gigantesca quantidade de dióxido de carbono da atmosfera que, falecendo os seres, quer no mar, quer em terra, foram depositando, e estes depósitos são aquilo que hoje nós, milhões de anos depois, encontramos sob a forma de carvão, de petróleo e de gás. Portanto, nós estamos a queimar a história da vida na Terra do passado. Este é de facto um fator novo, e esse fator novo é que de facto é a única explicação plausível para a alteração radical de temperatura que temos hoje no planeta, que nós chamamos aquecimento global, por um motivo muito simples. A média da temperatura no planeta Terra está a aumentar. Depois também introduzimos a questão das alterações climáticas, porque ela está a aumentar de maneira desigual de sítio para sítio. Isto é, há zonas onde aquece muito mais do que outras, e além disso há vários fenómenos que estão associados a este aumento de temperatura, porque este aumento de temperatura significa um aumento de energia. Aumento de energia quer dizer aumento de tempestades, quer dizer aumento de fenómenos climáticos extremos, e por isso acrescentou-se ao conceito muito mais em voga nos anos 90 do aquecimento global a questão de alterações climáticas, porque o que estamos a mudar de facto é o sistema climático. Aproveitando a deixa dos combustíveis fósseis, estimativas do World Resources Institute, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, juntamente com um estudo de Maurício Pitesky com outros colaboradores, dizem o seguinte: a queima de combustíveis fósseis para a produção de energia e para a agropecuária são dois dos maiores contribuidores para o aquecimento global, juntamente com a desflorestação. A nível global, a energia proveniente dos combustíveis fósseis é responsável por aproximadamente 60% das emissões humanas de gases com efeito de estufa, com a desflorestação a representar perto de 18% e a agropecuária a contabilizar entre 14% e 18%. Estes números parecem indicar que o combate ao aquecimento global faz-se a nível de decisões em grandes palcos internacionais. É isto, ou achas que são as pessoas no seu dia-a-dia que devem mudar os seus hábitos de transporte, alimentação, etc., como forma de combate ao aquecimento global e para impedir as alterações climáticas que tu agora explicaste? Bem, eu não quero dizer às pessoas que as suas opções individuais são irrelevantes, mas parece-me que o discurso da opção individual das pessoas é uma culpabilização que existe às pessoas, nomeadamente às pessoas com menores possibilidades, e cujo efeito prático é relativamente pequeno, porque as grandes opções é que decidem este processo. Este processo é um processo que tem a ver com um processo de industrialização massivo, que foi o processo que permitiu também bastantes vantagens à espécie humana, não toda, não estamos a falar de responsabilidades iguais, nem de desenvolvimento igual, nem de produção de riqueza igual, estamos a falar de uma enorme desigualdade, mas na verdade, cada vez que se coloca o ênfase nas decisões individuais de ter de apagar a televisão, de tirar do coiso, não poder andar de carro, não poder comer carne, estamos a tirar areia aos olhos. Obviamente que as decisões individuais são importantes, e as pessoas, naturalmente, quando se envolvem em processos de tomada de consciência sobre este processo, também acabam por ter atitudes individuais que têm que ver com isso, sendo que nós estamos a falar de grandes processos, e estes grandes processos têm que ser tomadas decisões coletivas e que não se compadecem com a ideia de que cada um pode individualmente reduzir muito a sua pegada, porque isso não tem um efeito prático. Portanto, tu achas, e para citar uma frase muitas vezes é utilizada quando se fala de economia, não achas que vivemos acima das nossas possibilidades, neste caso ecológicas? Bem, há várias questões quando entramos no campo de como vamos resolver este problema. O planeta Terra, se podemos dizer, é património comum da espécie humana, mas também com outras espécies, o que significa que se calhar estamos a viver acima das possibilidades de outras espécies, mas mesmo dentro da espécie humana há muita gente a viver muito acima das possibilidades de outra gente. Ironicamente, em termos de uma questão de justiça social, etc., e tragicamente, simultaneamente, é sobre as camadas mais frágeis da sociedade que vão recair, e mesmo país a país e regiões, são as regiões mais pobres e são as pessoas mais pobres dentro das regiões mais pobres que vão sofrer o impacto máximo dos próximos anos. Portanto,
um aumento de incidência de cheias, um aumento de secas. Aliás, isso já se vê, já é bastante visível. Hoje, o que se passa na Síria, no norte da África, etc., já são, de facto, efeitos diretos de uma degradação climática importantíssima que está a tornar zonas do planeta inabitáveis e, obviamente, que as populações nesses países, que já eram naturalmente mais frágeis. Porque o que este processo de alterações climáticas está a fazer é radicalizar todas as fragilidades de cada território. Portanto, zonas que já tinham problemas de excesso de água vão ter uma aberrante quantidade de cheias. Zonas que tinham tendência à desertificação vão ficar muito mais desertificadas, vai haver muito mais incêndios, etc. Zonas que tinham vulnerabilidade de agitação marítima, etc., vão perder provavelmente território. E, portanto, quem já vivia nessas zonas mais frágeis também era quem já tinha menos possibilidade de viver em zonas seguras. Portanto, achas que é o estilo de vida ocidental o grande culpado pelo aquecimento global? Nós falámos sobre capitalismo aqui no Não é Apenas Fumaça com o Francisco Louçã e gostávamos que ouvisses um pequeno trecho da entrevista que ele nos deu e que depois a comentasses. Não, o capitalismo não tem valores, por isso simplesmente, o único valor é a acumulação. E por isso mesmo é que as indústrias foram tão extrativas e destruidoras do planeta, porque, evidentemente, aumentava a rentabilidade não ter que pagar os riscos e o custo da poluição. É isto? Sim, bastante próximo daquilo que eu acredito. Portanto, o capitalismo exponenciou o aquecimento global. Esta causa e efeito pode... O capitalismo, sob as suas formas mais puras ou menos puras, pretende que é possível produzir exponencialmente e que é possível ter crescimento infinito num sistema finito, que é o planeta Terra. E se isso, se calhar, no século XVIII ou no século XIX, devido à menor capacidade industrial que existia, principalmente porque ainda não havia uma utilização massiva dos combustíveis fósseis, hoje estamos claramente a observar o limite a ser atingido. E o capitalismo é inviável se os custos do impacto da produção forem contabilizados, isto é, se os efeitos das alterações climáticas fossem contabilizados nos preços dos produtos produzidos no capitalismo, e o capitalismo, estamos a falar na forma mais pura, se é que existe tal coisa. Comércio tradicional ao preço a comprarmos hoje comida. Quer estamos a falar de capitalismo de Estado como ocorria na União Soviética. Isto é, estamos a atingir limites porque simplesmente ou não contabilizamos os impactos, que é o que é totalmente, nunca ocorre a contabilização dos impactos, ou não contabilizamos os salários. Portanto, há duas maneiras. O capitalismo só precisa que pingue dinheiro ao fim do mês. Tem duas zonas importantes onde cortar, que são o ambiente e são o trabalho. Portanto, temos estas duas fatias onde é possível tirar riqueza. Eu acho que o capitalismo produziu uma alteração na espécie humana. Isto é, as espécies têm comportamentos. Nós fomos categorizados como mamíferos porque temos pelos e as nossas mães têm glândulas mamárias e em geral mamamos quando crescemos. E a maior parte dos mamíferos tem um comportamento relativamente harmonioso com o meio que lhe dá a subsistência. O capitalismo modificou brutalmente essa noção. Não é que não houvesse já ideias até que já vêm da tradição judaico-cristã de confronto e subjugação da natureza, mas estamos a avançar para outro capítulo, que é o capítulo da superação. Isto é, o capitalismo também acredita que existirá uma solução tecnológica milagrosa para qualquer problema que deriva do choque de ideias individuais e que produzirão miraculosamente uma solução para isto. Mas isso não tem mais a ver com o facto de sermos muitos e nos reproduzirmos sem termos nenhum predador natural, para fazer a analogia que tu estavas a fazer com outras espécies, e não tanto com essa alteração? Quer dizer, é porque somos muitos e precisamos de recursos da forma como hoje nos organizamos em sociedade? Nós consumimos
enquanto espécie, acima daquilo que é possível o planeta sustentar durante muito tempo. Aliás, nós estamos a consumir neste momento recursos futuros, não é? E o planeta tem maneira de resolver isso. O planeta está a ter febre. Quando a febre começar a aumentar, o que vai acontecer é que, se nós nos comportamos, e que estamos infelizmente a comportar-nos, na minha opinião, por causa da hegemonia capitalista, como vírus sobre os recursos e também sobre uns com os outros, não é apenas com o sistema onde nos inserimos. Esta lógica da competição de facto provoca a insustentabilidade de pelo menos mantermos os nossos números como eles estão hoje. Longe de mim fazer apologias de darwinismo social, mas a verdade é que nós estamos a quebrar uma série de barreiras, e pior, sabendo o que é que isso vai produzir. Sabendo que isso vai produzir inviabilidade de vários territórios, sabendo que isso vai produzir escassez a nível de alimentação, a nível de água, e sabendo que isso vai produzir um agudizar de todas as tensões sociais que já existem hoje. Aliás, na minha opinião, já estamos a assistir a isso. Recentrando um bocado a discussão e citando um relatório da Chatham House, uma ONG britânica, a indústria agropecuária, a nível global, produz mais gases com efeito de estufa do que o setor dos transportes, mas o receio de repercussões ao nível do consumo está a impedir a tomada de medidas. A indústria agropecuária parece ser outra das grandes causadoras da emissão de gases de efeito de estufa que levam ao aquecimento global. Os hábitos alimentares do ser humano estão a destruir o planeta? Também. Não há grandes dúvidas. Achas que por isso são imorais? Acho que é difícil fazer essa moralização para fora, quando estamos fora da zona do Ocidente. Porque dizer que um americano está a comer carne a mais é bastante aceitável. Dizer que uma população chinesa que não come carne há 200 anos e que agora está a começar a comer alguma carne, voltamos sempre à mesma coisa, que é temos um problema importantíssimo de distribuição. Os hábitos alimentares, sim, nós comemos demasiada carne, até para a nossa própria saúde, isso não é uma novidade. E é importante pensar como é que nós organizamos a nossa alimentação. O problema é que o capitalismo diz-nos que ele se organiza para nós comermos o que é bom para ele. Porquê é que os movimentos ambientalistas não falam disto? Os movimentos ambientalistas falam bastante disto, dos que eu conheço, quer dizer, não estamos a falar propriamente em Portugal, mas estamos a falar à escala internacional. Não chega propriamente à comunicação social, pelo menos cá. Esta questão da alimentação, não é? Esta ideia de que se as pessoas alterassem no mundo ocidental a sua dieta, podiam eventualmente dar um contributo. Acho que é uma questão na minha opinião, é uma questão de prioridades. Quando nós escolhemos utilizar como ângulo de ataque principal a questão da alimentação, em vez de utilizarmos como ângulo de ataque principal a questão dos combustíveis fósseis, estamos a tentar tapar um buraco e a abri-lo do outro lado, nomeadamente porque se houver muito menos combustíveis fósseis, vai haver muito menos facilidade de produzir estes alimentos, e não estamos a falar só de carne, também estamos a falar de vegetais, da maneira como eles são produzidos hoje, que é alimentar em sustentabilidade, porque nós só produzimos em muitos sítios que produzimos porque é possível utilizar fertilizantes e é porque é possível utilizar máquinas e deslocar quantidades massivas de água para sítios onde não deveria haver agricultura, ou pelo menos não seguramente dos produtos que são lá produzidos. Portanto, a queima de combustíveis fósseis é mesmo a maior causa do aquecimento global? Sim, não há nenhuma dúvida sobre isso. Quer dizer, é o único fator que de facto mudou tudo. Não haveria hoje a intensidade de produção alimentar que muitas vezes tem não vou falar além disso do desperdício que existe a nível dessa produção alimentar, mas a maneira como é produzido hoje só é produzida por causa da existência de combustíveis fósseis. Senão, combustíveis fósseis foram uma descoberta inacreditável. Aquilo é energia transportável e na forma bruta e que é fácil de utilizar em qualquer sítio para produzir ou calor ou eletricidade,
e que foi descoberta em buracos no chão. E é por isso que nós consumimos tanto? Por isso é que Também. baseámos todo um sistema económico Que é extremamente nos combustíveis fácil, aquilo fósseis? foi uma descoberta incrível, descobrir de repente que é possível transportarmos um barril com líquido para um sítio e que aquele barril nos vai permitir ter eletricidade durante uma semana ou um mês, ou andar com um carro durante uma semana ou um mês. É uma coisa incrível. As energias renováveis são importantíssimas, mas se nós olharmos para qual é que foi o processo de evolução, as energias renováveis são muito menos portáteis, são muito menos. Nós temos que nós temos que estar a consumi-la quase na altura em que ela está a produzir, embora já haja evoluções, nomeadamente nas tecnologias de baterias, etc. Mas ainda hoje estamos a ver a grande vantagem que foi os combustíveis fósseis, vantagem que vinha com uma maldição atrás. E é isso. Aproveitando tu teres tocado nas energias renováveis, eu vou aproveitar para falar noutra energia. Energia nuclear é uma opção nisto? E aproveitando que tocamos no tema, se calhar peço também para comentares e para te perguntar o que é que se passa com a polémica à volta da central nuclear de Almaraz. Ok, podemos fazer outro programa sobre esta questão. Eu acho que a energia nuclear é a maior prova de irresponsabilidade organizada que a espécie humana já uma vez conseguiu produzir. A energia nuclear foi inventada para fazer bombas. Depois disso, percebemos que precisávamos de obter com facilidade os produtos para fazer essas bombas, plutónio, urânio, e que um reator produziria como resíduos da produção de energia nuclear plutónio, urânio. Nós hoje estamos 70 anos depois das primeiras bombas de Hiroshima e Nagasaki e estamos 60 anos depois das primeiras centrais e não fazemos a mais pequena ideia do que é que vamos fazer com os resíduos nucleares, porque para o plutónio perder metade da sua radiação demora 24 mil anos. Há 24 mil anos nós éramos caçadores-recoletores, ainda faltavam 14 mil anos mais ou menos para começarmos a fazer agricultura. Quando vamos para o urânio 235, a degradação demora 700 mil anos para perder metade da sua radiação, e o urânio 238 demora 4 mil milhões de anos. A espécie humana tem 200 mil, por assim dizer. Esta é a única coisa que nós garantidamente vamos deixar se conseguimos rebentar com tudo. A prova de que houve aqui qualquer coisa serão os restos das centrais nucleares. Além disso, é uma indústria que em 40 anos de vida de produção comercial produziu 3 grandes acidentes de escala global: Three Mile Island, Chernobyl e Fukushima, e que provavelmente nos próximos 10 anos vai produzir o próximo. E pode ser Almaraz? O receio que há sobre a central nuclear de Almaraz, que fica a mais ou menos 100 km da fronteira portuguesa, é real ou é um receio, mas é um receio mitigável, como parece ser a teoria portuguesa, espanhola, europeia sobre a questão? As autoridades espanholas e o governo espanhol têm uma cultura de subjugação total às empresas espanholas, a Iberdrola, a Endesa, a Gás Natural Fenosa, e a cultura que se tem produzido acerca das centrais nucleares é uma cultura de laissez-faire total. Almaraz teve 55 acidentes graves desde a sua abertura em 1981, teve 32 paragens de emergência em 35 anos de funcionamento, agora já tem 36. Recentemente descobriram que descobriram beatas no reator. Quer dizer, já houve 55 funcionários da central que foram detidos porque não tinham autorização, não tinham formação para fazer o que estavam a fazer, e estavam nomeadamente a trabalhar em locais importantes em termos de segurança da central. Já tivemos mais que uma vez os resíduos de fugas para o Tejo a chegar a Lisboa,
provenientes de Almaraz. E é possível provar isso? Se é possível provar, não, isto são tudo factos registados. Não, essa questão, por exemplo, do Tejo, ou seja, que houve fugas de resíduos de Almaraz que chegaram a Lisboa. Só há outra fonte possível, e é aqui a central experimental de Sacavém. E essa aí, cada vez que há uma fuga, está tudo bem registado, e, quer dizer, mas não é uma central nuclear, é um reator pequeno experimental. Já houve também fugas. Não, mas isto aqui, as autoridades portuguesas ultimamente não têm feito nada, mas há umas décadas atrás registavam todos os estados. Hoje há uns grupos de cidadãos que estão a fazer essa medição de produtos. Portanto, sobre nuclear, de maneira alguma é uma solução, porque o risco do nuclear é total. Nós não fazemos a mais pequena ideia do que é que vamos fazer com aquilo, e tenho algumas dúvidas que alguma vez viremos a saber. Acho que podemos pensar em mandar para o espaço, porque o tempo que nos falta até aquilo deixar de ser perigoso é tão grande que até podemos dizer que se calhar vamos teletransportar para um sítio qualquer. É perfeitamente viável, quer dizer, estamos a entrar numa escala de infinito, não é? Para o que é a vida humana e para o que é a civilização humana, aquilo é de facto a marca maior que nós já produzimos aqui. Além disso, o risco é gigantesco e será, porque não se prevê que o capitalismo acabe em breve, levado exatamente para os sítios que tenham menos condições de segurança, e provavelmente para países com estados muito mais fracos e com menor capacidade de fiscalização. E, portanto, a probabilidade é que não só estes riscos vão aumentar todos. Os espanhóis também porque não sabem desmantelar centrais nucleares, nem eles nem ninguém. Não há centrais nucleares desmanteladas, basicamente, no planeta. É uma das razões pelas quais eles agora querem não só manter Almaraz aberta, como acabar com o seu prazo de validade. Isto é, que acabe. Não há prazo de validade. 10 em 10 anos há uma inspeção e quando rebentar, rebentou. Não há, no entanto, atividade humana ou de produção de energia que não cause impacto. Os ambientalistas em Portugal e no mundo não querem o nuclear, lutam contra a queima e a exploração de petróleo, gás e carvão e opõem-se à construção de novas barragens, por exemplo. Como é que vai então o mundo e a sua crescente população gerar energia, posto este cenário? Bem, felizmente tem havido uma evolução muito importante a nível daquilo que são as duas principais fontes de energia renováveis, a eólica e a solar, que, associadas a sistemas também de conservação de energia, em que, por exemplo, a questão das baterias é central, podem substituir uma fatia muito importante disto. Além disso, também temos a questão da eficiência energética, reduzir todas as perdas possíveis, mas tudo isto significa também uma coisa muito simples. O modelo que nós utilizamos até agora acabou. A ideia de que é possível ter cada vez maior consumo energético é uma ideia que esbarra contra um muro gigantesco, que é a incapacidade de produzi-la, a incapacidade de distribuí-la, e se insistirmos em produzi-la e distribuí-la através dos métodos tradicionais, o que estamos a garantir é que em breve a faixa de locais habitáveis do planeta Terra vai-se começar a ser cada vez mais exígua e, portanto, tornará a vida na Terra bastante difícil, para não dizer impossível, para a espécie humana. Como é que algo, e tu já falaste atrás de que o aquecimento global é relativamente consensual na comunidade científica em relação às suas causas e que as variações serão de umas décimas, a minha pergunta é como é que algo que é tão consensual na comunidade científica não é aceito de forma tão unânime por decisores políticos e pela sociedade em geral? Porque é que os ambientalistas e os cientistas estão a falhar em passar a mensagem de urgência que supostamente é aquela a que eles chegam? Então, essa é a pergunta de $1 milhão. Eu sei que conseguir responder, resolvo os problemas da humanidade todas aqui neste programa e seria bom. Ótimo. Seria fantástico. Seria ótimo, penso que ainda não será hoje. Mas pronto, para começar, eu gostava de dizer que
Os primeiros grandes estudiosos das alterações climáticas foi a indústria petrolífera, que investiu nos anos 50, 60, 70 milhões de dólares em investigação em alterações climáticas, produziu os primeiros relatórios muito sérios, nomeadamente a Exxon e depois a Shell, mas todos eles tinham gabinetes de investigação que estiveram a estudar alterações climáticas, estiveram a estudar impactos, etc. A partir dos anos 80, eles descobriram que, quer dizer, quando os cientistas foram apresentar aquilo aos conselhos de administração, eles perceberam que aquilo significava que o modelo de negócio deles estava a morrer, ou ia morrer. A partir daí, eles fecharam os seus centros de investigação e passaram a patrocinar a dúvida e a dissensão total. Foram buscar a maior parte dos grandes e habilidosos propagandistas da indústria do tabaco, que já tinham trabalhado também na indústria dos combustíveis fósseis antes, nomeadamente para esconder os efeitos da poluição direta, etc. E passaram os anos seguintes todos, até hoje, a esconder os efeitos das alterações climáticas. Eu acho que os cientistas têm um problema em geral, que é não serem políticos ou não serem comunicadores e, portanto, terem sistemas de cheques e estar sempre a rever o seu próprio trabalho, de assumirem sempre que há fatores de incerteza e de assumirem sempre, através deste processo, deste método científico, de que há sempre algumas dúvidas, etc., que foi exatamente onde os marcadores de dúvidas, que são esses grandes propagandistas, foram sempre escavar. Portanto, deixa-me interromper-te, João, para te perguntar isto. Há, então, alguma responsabilidade da comunidade científica e também, se calhar, ambientalista em sair da sua redoma das universidades, do centro de investigação e tentar explicar às pessoas o problema, não? E em politizá-lo da forma como tu estás a dizer. Não é partidarizá-lo, é politizá-lo. Politizá-lo, claro. A mim parece-me que, considerando o espectro de tempo em que isto aconteceu, a capacidade de resposta tem sido bastante boa, se pensarmos o que é que são os grandes ciclos de mobilizações sociais, etc. Esta questão tornou-se conhecida nos anos 70, 80, tornou-se mais ou menos mainstream nos anos 90, final dos anos 90. Portanto, temos 40 anos em que se fez um processo aceleradíssimo e que ainda está muito longe de terminado, e esse processo está a evoluir bastante. Hoje, os cientistas, por exemplo, não sei se vocês conhecem os relatórios do painel intergovernamental para as alterações climáticas, eles têm calhamaços gigantescos sobre cada um dos temas, mas eles já fazem policy briefing, isto é, já têm aquilo digerido para poder ser lido por muita gente. Além disso, é um processo que já tem ele próprio muita mediação política. Para cada uma destas frases, eles põem entre parênteses elevado acordo médio. Isto é, eles classificam cada uma das frases que eles escrevem. Pessoas que já escreveram textos em conjunto para o que quer que seja, sabem mais ou menos o que é que isto significa. Eles estão a tomar todas as precauções para que o trabalho deles seja totalmente credível. Totalmente credível eles estão a ser honestos em todos os pontos. O que isso significa também é que quando tu queres passar uma mensagem cá para fora, se tu passas com aquela linguagem, os chacais das petrolíferas vão despedaçar aquele processo. Ao mesmo tempo estão a surgir movimentações sociais, até à margem daquilo que é um movimento ambientalista muito tradicional, e ainda bem, porque isto não é apenas uma questão ambiental. Isto é uma questão social da primeira ordem. Porque isto vai mudar tudo, não apenas a nível global, mas agudizando todas as... Se isso é tão óbvio, João, ao mesmo tempo parece que não é visto assim e que não é visto como prioritário pela classe política, não é? Parece que há sempre aquela coisa
aquela ideia no ar de que só quando os efeitos se começarem a sentir a sério é que os políticos vão fazer alguma coisa. Mas já estamos a senti-los, não é? Tu já disseste isso. O que é que se passa em Portugal, por exemplo? Focando na nossa realidade. Podemos dizer, já há alterações climáticas a sentir-se em Portugal. Quais? Claro, então eu acho que o aumento da temperatura no país, desde os anos 50, deve estar a chegar a 1 grau Celsius. O que é que isso faz? Faz com que isto é naturalmente desigual ao longo do território. O território tem variações, temos o litoral, temos o interior, há sempre efeitos. Temos a zona sul, que tem muito mais vulnerabilidade ao aumento de temperatura, e já aumentou a temperatura muito mais. Temos perdas de colheitas com alguma frequência. Isto estamos a falar mesmo de colheitas que já têm um elevado nível de artificialização, portanto, que já tem a água que é trazida de outros sítios, que já tem... Dá-nos um exemplo. Estamos a falar de quê? Tomate, azeitona... Estamos a falar de tomate, estamos a falar de vinha, estamos a falar de azeitona, estamos a falar de tudo. Eu tive no ano passado a percorrer o país a desenhar algumas estratégias municipais de adaptação às alterações climáticas. Sobre vários aspectos, um deles o aspecto agrícola. As alturas em que os lagares abrem são definidas tradicionalmente. Hoje, há alturas em que eles perdem a azeitona toda, porque quando abre o lagar já passou o período da colheita. Está a acontecer uma série de processos de perdas, porque aquilo que é o processo tradicional já não bate com as práticas tradicionais. E mesmo quando não falamos em coisas tradicionais, quer dizer, estamos a perder a nossa capacidade de utilizar o território para nos bastar. Pior, cada vez, quando isto se torna mais acentuado, há um abandono total das práticas tradicionais, muitas vezes há a perda do território ou a venda do território e a introdução de culturas ainda mais artificializadas. O próprio Alentejo está bastante sujeito a isto, nomeadamente com a instalação de olivais intensivos e também temos estufas na zona litoral de forma bastante agressiva e naturalmente nem vou falar, porque não vale a pena, a nível florestal, sobre a questão da introdução do eucalipto, sendo que isso então é um outro programa, não é? É mais, temos de fazer porque nós sabemos que é um tema que te é caro e havemos de trabalhar esse tema um dia. António Costa, na 22ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, em Marrakech, a 16 de novembro de 2016, disse o seguinte: Portugal reafirma o seu firme compromisso de ser neutro em termos de emissões de gases com efeito de estufa até ao final da primeira metade do presente século. O que é que isto quer dizer? Eu gostava que quisesse dizer uma coisa, mas acho que quer dizer outra. Então, ser carbono neutro significa não que tens emissões zero, mas que o balanço entre os sumidores de carbono, que são aqueles que retiram carbono da atmosfera, e os emissores, é zero. Isso significa basicamente que Portugal vai ter esse balanço neutro. Eu sei que eles contam a floresta portuguesa como um sumidor de carbono, e em alguma medida. Claro que aí podemos entrar em outras contas, que é uma floresta que está há 7 anos a crescer, a retirar dióxido de carbono. 7 anos porque estás a falar do eucalipto, é isso? Sim, eu estou a falar da espécie predominante na floresta portuguesa, mas mesmo outras e que depois é retirado, ou os próprios incêndios fazem com que a questão do sumidor não desapareça, mas se reduza bastante. Também poderíamos ter as zonas úmidas, não temos. Isso significaria que o balanço entre, principalmente, as emissões de produção de eletricidade e as emissões dos transportes seriam quase nulas. A não ser que vão fazer uma manigância contabilística qualquer e dizer que agora a nossa floresta captura muito mais dióxido de carbono do que antes. E eu temo que possa acontecer uma manigância desse estilo, mas para todos os efeitos práticos, a única maneira de ter um país carbono zero é ter consumo de combustíveis fósseis quase zero, ou muito baixo. Como é que se afirma um compromisso destes
numa reunião internacional deste nível e ao mesmo tempo se lidera um governo que parece apoiar a futura exploração de petróleo e gás em Portugal? Tcharam. É total contradição, não é? Basicamente um argumento que tem sido utilizado pelo movimento contra a exploração de gás e de petróleo. E é um argumento que colhe toda a legitimidade. Não se pode dizer que se quer ter emissões quase nulas ao mesmo tempo que se está a tentar arrancar com uma indústria de emissões puras. Portanto, é contradição total. Não é possível compatibilizar estas duas ideias. Elas são opostas, não é? Antagónicas. Nós estamos a terminar, mas não sentes-te fazer uma pergunta que vai no sentido do que tu estás a dizer, que como é que o Bloco de Esquerda, de que tu és dirigente, és deputado municipal deste partido na Amadora, vai nesta conversa, porque tem um acordo de mais ou menos suporte parlamentar com o Partido Socialista, com o Governo, e onde é que está a ala portuguesa do Movimento Verde para contestar estas questões, não é? Bem, o Bloco sempre teve uma posição bastante clara sobre este processo. Eu sempre também intervim nesse sentido, de travar e acabar com todas as concessões de exploração, as 15 concessões de exploração de gás e petróleo em Portugal. Para isso será necessário também acabar com uma legislação caduca, que é o Decreto-Lei 109 de 94, e transformar a possibilidade da exploração de gás e petróleo em Portugal numa impossibilidade. Acho que o Bloco está numa posição também desconfortável, naturalmente. Não é também incoerente, tal como a posição de António Costa? Não acho que seja incoerente, porque o Bloco tem feito várias iniciativas no sentido de acabar com isso e tem pressionado o Governo nesse sentido. Acho que, aliás, se não fossem os movimentos sociais que existem contra este processo e o próprio Bloco e, em alguma medida, os Verdes e o PAN, não teriam sido cancelados os contratos criminosos do Sr. Sousa Sintra. É preciso, no entanto, avançar muito mais do que aquilo que... Estás a falar dos contratos de exploração de gás em terra e no petróleo, Algarve, em Tavira e Algesur. Além disso, também querem cancelar na bacia do Algarve. E agora perdi-me, mas estávamos a falar das contradições do Bloco, se exatamente. É ou não contraditório? Não, eu não acho que seja nada contraditório, porque o objetivo é mesmo acabar com essas concessões. É preciso ter mais força para acabar com isso, mas eu acho que este não é só um processo que tenha a ver com o Bloco. Eu acho que este processo não deve depender, e aliás, é muito importante que a luta que se está a produzir a nível de tantas localidades que existem neste país possa transformar-se numa força ainda muito maior. Eu acho que este é o maior conflito ambiental em Portugal desde a central nuclear de Ferrel, nos anos 70. Acho que está a estender-se a muitas zonas novas, porque é um conforto para um governo, por exemplo, manter concessões em sítios onde não há movimentação sobre esta questão. E é um conforto. E aí não há nenhuma movimentação parlamentar que possa acabar com esse processo. Já no Algarve acho que vai ser muito difícil alguma vez, apesar, obviamente, de se ter autorizado este furo de prospecção. Acho que este furo de prospecção também é um teste que está a ser feito aos movimentos, isto é, houve muita agitação, muita movimentação, muita petição, processos, etc. E agora eles vão testar. E acho que a única resposta que há a dar, e acho que isso aí não é uma responsabilidade do Bloco, é uma responsabilidade destes movimentos e de toda a gente que participa neles e toda a gente que possa vir a participar neles, ser totalmente firme. Na minha opinião, esta é a questão principal que existe no planeta Terra hoje. Portanto, eu sou militante do Bloco, já era militante do Bloco muito antes deste processo, tento levar este processo também para dentro do Bloco e acho que o Bloco tem tido as posições bastante corretas neste processo, mas este processo não é um processo que possa ser decidido só dentro do Parlamento, porque o Parlamento só decidirá bem, tal como os tribunais só decidirão bem, quando tiver uma imensa pressão social. Essa imensa pressão social está a acontecer, mas vai ter que agudizar-se. E se calhar a questão só de petições, baixo-assinados, manifestações,
quando a indústria, com, não diria o apoio, mas o sustento do governo, avança para um processo de confronto, deve ter que saber que vai haver resposta do outro lado e que nós nos vamos colocar no meio do caminho. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, João Camargo. Obrigado. O É Apenas Fumaça é produzido por Maria Almeida, Bernardo Afonso, Pedro Zuzarte, Frederico Raposo, Pedro Cardoso, Pedro Santos, Ricardo Ribeiro e por mim, Tomás Pereira. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, SAP24, na página de Facebook da Comunidade de Cultura e Arte e também noutras aplicações de podcast. Até já!